E hoje tem uma participação especial do professor Hugo Tomazetti, que analisa como a eleição de Jair Bolsonaro foi recebida no cenário internacional. Isso mesmo, Camila. A gente continua acompanhando ainda o resultado das eleições aí no Brasil, com a vitória de Jair Bolsonaro. A mídia internacional acompanhou todo o processo de votação no dia 28 de outubro. Não foi nenhuma surpresa o resultado da eleição, levando em consideração as pesquisas eleitorais que já estavam sendo noticiadas aqui fora. O candidato classificado pelos jornais e pela mídia internacional como de ultradireita, Jair Bolsonaro, foi eleito e a mídia continua acompanhando agora a formação do governo, os próximos passos da equipe de transição e tudo aquilo que pode vir a partir da posse em 1º de janeiro. Jair Bolsonaro é classificado como um candidato de ultradireita, na linha daqueles candidatos como, por exemplo, o primeiro-ministro da Itália, na Hungria, o próprio presidente Vladimir Putin na Rússia e outros líderes mais que estão trabalhando dentro dessa perspectiva de um capitalismo nacionalista, populista, algo que não é um ponto fora da curva no cenário internacional. Isso foi noticiado à exaustão aqui fora no domingo, ontem, segunda-feira, por parte dos jornais internacionais, não só aqui na Europa como nos Estados Unidos também e em outras partes do mundo. A aproximação entre Donald Trump e o presidente eleito Jair Bolsonaro já aconteceu de imediato, com uma ligação do Donald Trump a primeira hora depois do resultado das eleições e depois uma manifestação pelo Twitter, que é o canal que o presidente dos Estados Unidos costuma utilizar. Benjamin Netanyahu também se manifestou parabenizando Jair Bolsonaro, algo que é extremamente curioso nesse momento, levando em consideração as declarações que foram feitas pelo Jair Bolsonaro, dessa aproximação tanto com os Estados Unidos quanto com Israel, algo que vai ser acompanhado por toda a imprensa internacional e pelos líderes mundiais. Outro movimento também que aconteceu foi com relação à Venezuela, que de alguma forma tentou demonstrar a vontade de se aproximar com o Brasil, de reatar de forma mais pujante as relações internacionais com o Brasil, e a gente tem que esperar agora a formação do governo e verificar o que vai acontecer depois do dia 1º de janeiro. A vitória, de fato, não era uma surpresa, mas agora os próximos passos, sim, são passos ainda que estão tentando ser sondados pela mídia internacional e pelos líderes internacionais. Algumas declarações na própria segunda-feira já fizeram com que a Bolsa caísse aí no Brasil e o dólar subisse com relação à política econômica. No entanto, ainda está tudo muito nebuloso, como foi de fato dentro da campanha eleitoral, porque a gente não sabe muito bem como vai ser esse plano de governo de Jair Bolsonaro, tanto para a parte interior, para dentro do Brasil, quanto com relação às relações internacionais. Lembrando que relações internacionais e relações exteriores não são somente relações de comércio. Para hoje é isso. Hugo Tomazetti aqui, direto de Sevilha, especial para o Conexões 2018, falando de eleições do Brasil. Até mais.